Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. E pegue o seu sapato porque hoje é dia de correria no deserto. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games 24, dezembro de 1992. Tem o jogo do Papaléguas no Super Nintendo, Streets of Rage 2 no Mega Drive e Tom e Jerry no Master System. É a continuação do nosso tema de desenho animado. Nossa primeira parada hoje é na parte de notícias, em que tem essa da garota brasileira no Japão, que é uma coisa sem comentários. Se trata dos jogos que foram baseados no mangá Secret of Blue, que tem essa garota que se chama Nadia, só que ela não é brasileira. Resolveram vir com essa história de que ela é brasileira, de que foi um cara que estava aqui no Brasil, que viu uma mulher chamada Nadia e se inspirou para fazer ela. É um grande papo furado. Virou um clássico da Ação Games que por muito tempo ficou adormecido, mas nunca esquecido. Nas notícias que realmente importam, tem aqui o Street Fighter 2 Champion Edition, que está à vista. O Super Nintendo receberá esse jogo em fevereiro de 93 e é outro papo furado. A notícia que virou verdade mesmo é essa daqui de baixo, que fala que o Super Famicom vai receber o Final Fantasy V, 16 MB de memória e a promessa de ser o RPG mais difícil da história. Falando em história, essa será bem intrincada, foi preciso de 12 pessoas para ajudar a escrever, não é por menos que ele virou um clássico. O jogo da capa, Papaléguas e o Rally no Vale da Morte. Um desenho que certamente esperavam muito que fizessem um jogo. Eu fui uma dessas pessoas, e lá na época joguei bem pouco. E com os gráficos bons desse jeito, músicas e efeitos sonoros que vieram direto do desenho, aí vim jogar de novo para escrever sobre o jogo e não precisei de 2 minutos para lembrar. Os gráficos e sons perfeitos são uma isca para pegar o jogador e fazer ele de besta, igual como acontece com o Coyote nesses desenhos. Os controles respondem bem, mas é difícil controlar o Papaléguas depois que ele começa a se mexer. Os seus pulos sempre vão um pouco mais para lá do ponto que nós queremos chegar, e é meio que uma coisa geral, que o campo de visão que nós temos aqui é pequeno e estamos o tempo todo como reféns do que está fora da tela. E quando são as partes de plataformas, é fatal quando a gente erra o salto. É uma queda lá para o começo da fase, que aí tem que subir tudo de novo com o maior cuidado nas plataformas pequenas. E diga-se de passagem que se nós temos um jogo que nós somos o Papaléguas, tem que ser um jogo para correr, não é para explorar e nem para fazer plataformas. Se eles querem mostrar para todo mundo que o Sonic não é de nada, não é esse o caminho. Deu que depois fizeram um jogo deles no Mega Drive que dava para escolher entre o Papaléguas e o Coyote. Um tem fase de correria e o outro tem a fase de plataforma. Simples. Só não vou dizer que a SEGA riu por último, ou que aprenderam com os erros dos outros, porque os jogos do Sonic começaram a ficar ruins justamente quando diminuíram a correria e meteram exploração e plataforma além da conta. Aí já é sacanagem também. Vamos lá para mais um. Esqueceram de Mim 2, a adaptação que usou muito pouco da história do filme. Volta praticamente tudo do primeiro jogo, com poucas mudanças e o cenário que não é mais a casa. Isso porque quando chegar lá na frente o cenário volta a ser uma casa. E uma curiosidade mesmo foi que Esqueceram de Mim chegou no 5º filme outro dia. É uma coisa incrível. Ao seu lado tem o Wings 2, simulador de voo que se passa na Primeira Guerra Mundial e tem missões bem variadas. É um jogo que sempre quis ver como é que ficava. Essas fotos tinham cara de ser um 3D muito bom que as imagens paradas não faziam justiça. E agora, vendo em movimento, não tá nada mal. Super Nintendo já tinha feito sua fama com o 3D do Mode 7, mas ficou um ótimo trabalho para esse jogo aqui. Parece que ainda rende uma boa jogada. São muitas missões e cada vez que uma é cumprida, o piloto ganha melhoras. É interessante como ficou isso também. E o último que temos aqui é esse de nave que se chama Cosmo Gang. É um Galaga, como se fosse um Kill Team Up. Um joguinho de nave com fofura. Como foi feito pela Namco mesmo, tá tranquilo. Esse aí já era franquia e ele vinha de um outro que fizeram pro Flipper, que o cara ia marcando ponto e ganhava prêmios. Tipo como é aquele Stacker que tem por aí. Chegou a ter uma sequência que era de puzzle, mais ou menos um ano depois, e foi lançado pela Namco também. Da fofura vamos para a porrada com Streets of Rage 2 no Mega Drive. Na verdade, eles só avisaram no meio do texto que essa análise foi de um protótipo que foi mandado para a imprensa.
e também pode ser encontrado em qualquer site decente de ROMs. Só tem a primeira fase com alguns detalhes que pouca coisa mesmo foi pro jogo final. O Max, que é um dos personagens novos, tinha os gráficos bem diferentes e, como já estão falando por aí, tem os golpes que são a grande novidade do jogo. Aqui nesse também faltavam alguns frames de animação, só que muita coisa mudou também na versão final. Principalmente no Axel, que ele tinha uma giratória parada no lugar, que na versão final virou aquele soco com o dragão. E ele tinha também um Tiger Robocop, que também foi descartado e virou o Great Upper, o seu golpe que é 2 para frente B, e virou a sua marca registrada. Faltava também colocar os efeitos sonoros e a música era totalmente diferente. A todo momento acontecia algum bug e fazer o que? É uma versão preliminar, é um protótipo, não tem problema nisso. Aí aconteceram as mudanças, mas nenhuma daquelas foi o que se pode dizer que esse protótipo é um jogo completamente diferente. Esse aqui vale dar uma olhada pela curiosidade para fazer o jogo dos 7 erros. Outro que também é da SEGA, Biohazard Battle, jogo de nave com deslocamento lateral que dá para escolher entre 4. Cada uma com esse option ou escudo que defende dos tiros inimigos e também atira. Bateram na tecla de como o jogo ficou esquisito, é uma história de uma guerra mundial biológica que não poderia ser diferente porque tem insetos de todos os tipos. Eles vêm para atacar e o jogador que não tem Detefon só pode mandar bala. Esse tem que ser jogado com aquele Insector X, também no Mega Drive. Para o Mega CD, na outra página, nós vamos encontrar Black Hole Assault, a continuação do Heavy Nova, um dos jogos do lançamento do Mega CD. Lá naquele, era primeiro uma parte de ação, e aí quando chegava o chefe ele virava a luta 1 contra 1. Agora é só luta mesmo. A primeira coisa que eles resolveram mudar do primeiro para o segundo jogo foi o seu maior problema mesmo, que foi a lentidão do jogo e dos controles. Mas pode acreditar, tá bem melhor do que o primeiro, embora não pareça tanto. Depois dele nós vamos para o Smash TV, a adaptação do Flipper daquele jogo de tiro que se passa no futuro distante, o ano de 1999. O reality show em que o participante tem que sobreviver e a cada feito ele ganha uma casa, um carro, uma torradeira ou então um incrível videocassete. No geral, não ficou lá muito diferente do Super Nintendo. Ele passou por uns cortes nos gráficos e no som, mas saiu prejudicado mesmo na jogabilidade, que é o seu ponto forte e é o seu estilo de jogo, o Twin Stick Shooter, ou duas alavancas. Uma é para controlar o boneco e a outra é para a direção do tiro, o que deu para traduzir perfeitamente para o Super Nintendo com seus 4 botões de face. O Mega Drive e seus 3 botões nessa época achou 2 saídas. Uma foi a configuração, que tem um botão que atira para onde o jogador está virado, um para a direção contrária e o outro que trava a mira numa direção. É eficiente e também é bem melhor do que a outra, que usava os direcionais dos 2 controles. Um tanto óbvio, mas que não faz muito sentido quando vemos que esse controle precisa de muito malabarismo para poder ser usado direito. Ao seu lado tem outro de tiro, é o Death Duel, só que ele é de um tipo diferente. É um jogo de pistola quando o Mega Drive não tinha pistola. O jogador controlava a mira com o direcional, que foi uma unanimidade que não ficou grande coisa. A melhor coisa que falaram para ele foi que servia como treino para quando chegasse o Exterminador do Futuro 2. Daí vamos para o Nintendo 8-bit. E o que tem aqui é esse Crash and the Boys Street Challenge, a localização americana de um jogo da série Kunio-kun, que todos os títulos mudaram de nome para poder ficar mais de acordo com o gosto americano. Mas só pelos gráficos já deve ter percebido que ele é a mesma turma do Nintendo World Cup e o River City Ransom. Esse segundo um clássico. Esse daqui originalmente era um evento de esportes, mas no americano ele virou luta de classes. É uma cidade que tem os ricos leite com pera que sempre perdem para os pobres. E aí eles inventaram esses jogos que são sem regras, que podia fazer qualquer coisa para que eles pudessem ganhar. Aí o jogador vai lá e pega a turma dos pobres. Os eventos são 400 metros com barreira, arremesso de martelo com golfe, isso parece legal. Corrida pelo alto dos prédios, natação e luta. Antes de cada partida dá para comprar itens para aumentar a força e como não tem regras, a ideia é mesmo descer o braço nos outros caras. No Master System tem esse Tom e Jerry que foi baseado no filme que lançaram na época. São 6 fases em que o jogador controla o Tom e ele tem que alcançar o Jerry, mas que pelo que dá pra ver basta acompanhar de longe durante toda a fase e no último momento pular em cima. Pronto.
Claro que para sua época era um jogo bem difícil e leva tempo para o jogador conseguir fazer tudo isso. Mas pelo jeito que eles falam as coisas aqui, ele tem cara de ser aquele tipo de jogo que a dificuldade causa mais frustração do que vontade de jogar de novo. Ainda não foi dessa vez que ele bateu o Tom e Jerry do Nintendo. Agora o Game Boy, ainda sem cores. Super Mario Land 2, a primeira aparição oficial do Wario, e ele foi o antagonista. Ele fez alguma coisa e pro Mario resolver a história ele tem que ir atrás das 6 moedas de ouro do título. Como sequência do Super Mario Land, imaginava uma coisa mais 8 bits e tomei um belo de um susto quando vi uma versão reduzida do Super Mario World. Era o mapa, era os gráficos, efeitos, o pulo rodando que quebra blocos, os efeitos de novo e, acima de tudo, o som de pegar moeda gerado pelo Game Boy, que era uma coisa única. A novidade aqui foram 2 novas roupas, a de coelho que dava para planar e o astronauta que aparecia nas fases espaciais. Grande aventura como sempre, e é o tipo de jogo que não fica esquecido, embora ele seja um clássico que nem descoberto foi. Vai para a galeria de recomendados. Ao lado dele vamos achar o Game Gear com o box do George Foreman. Teve várias versões lançadas nessa época com o nome dele. No caso dessa aqui, eles só fizeram dar uma mexida em outro jogo de boxe mais antigo, que era o do James Buster Douglas, também conhecido como o cara que tirou o título do Mike Tyson, e o cara tava no auge. Mas foi só isso mesmo, eles pegaram esse jogo e mudaram os gráficos. E o último de hoje é no Flipper e também é de luta, Art of Fight do Neo Geo. Como sempre acontecia, o Neo Geo vinha com um jogo novo e o povo ficava de boca aberta. Personagens grandes, movimentação mais lenta para aumentar o realismo, isso dentro do possível. O efeito de zoom in e out, conforme os lutadores se aproximam ou se afastam, que virou um clássico. Os rostos que ficam marcados conforme tomam porrada e até onde vão os registros. Foi aqui que inventaram a barra de especial e o conceito de golpes especiais quando está com pouca energia. No primeiro Fatal Fury, a barra piscava quando chegava em certo ponto, mas não habilitava o uso de super golpes. Aqui, quando a gente usa uma magia e essas coisas, eles gastavam um pouco da barra de Ki, a segunda. E ela se recuperava sozinha, muito devagar, ou então o jogador podia pressionar o soco ou chute e encher a barra, mas ele vai ficar vulnerável enquanto isso. Dependendo do nível que estiver, os golpes não saem ou eles até fazem o movimento, mas o golpe não vai muito longe. É o que acontece aqui nesse jogo quando eles dão um golpe especial, mas a barra de Ki está vazia. Isso nos leva ao futuro quando a Capcom criou o Dan no Street Zero. Ele é uma paródia dos protagonistas Ryo e Robert, que começa com o kimono rosa e o rabo de cavalo de Steven Seagal. A sua magia é disparada só com uma das mãos e não vai muito longe. Em vez de giratória, ele dá 3 chutes seguidos. E os 3 chutes são pouca coisa melhor do que a voadora, que são 2 golpes. O Dan é basicamente um personagem do Art of Fight quando ele está sem a barra de Ki. E o seu golpe não sai do lugar, o seu Shoryuken é desajeitado. Só não zoaram mesmo com o golpe dos socos e chute rápidos, só que eles foram longe na coisa da provocação. O Dan pode fazer a provocação dele em pé, abaixado, pulando, e tem até aquele especial que ele perde mais energia que o inimigo. Só que tem isso também, que a provocação acabou desse jeito porque ela não é só um movimento para chamar o inimigo para briga. Tem um pouco de estratégia nisso, porque quando a gente faz a provocação, a barra de Ki do oponente diminui. E aí dá para mudar o ritmo da luta. Ele vira uma peça importante porque sem a barra de Ki, os golpes não podem ser feitos. Nem o especial com pouca energia vai poder ser feito porque precisa que a barra esteja em 100%. E parece também que quando o oponente está com a barra baixa, ele vai ficar tonto mais rapidamente. Isso aqui posso estar enganado nessa última parte. Também existia o botão de arremesso que, se estivesse longe, servia para dar um soco ou um chute forte se apertasse ao mesmo tempo. E esse mesmo botão, se fosse usado durante o salto, fazia alguns personagens dar um chute para trás, que não é simplesmente uma voadora para trás. Isso serve lá no canto da tela, que a gente dava um impulso na parede e dava uma voadora mais forte. No modo para um jogador só dava para escolher entre o Ryo e o Robert. Isso gerou algumas reclamações que foram arrumadas nas adaptações de 16 bits, que eles fizeram também um modo arcade que dava para ir com qualquer jogador. A cada 2 fases tem uma de bônus que dá para escolher entre 3. A mais conhecida é aquela que ensina como soltar o Raul Shokoken, a magia gigante.
Só que também tem a das garrafas e a do gelo, que serve para aumentar a sua barra de energia e a barra de ki. E se o segundo jogador entrar no meio do jogo, aí sim dá para escolher qualquer jogador, só que ainda assim isso fica limitado aos oficiais. Para jogar com os chefes Mr. Big e Mr. Karate, só mesmo quando estiver lá na última fase. Com o tempo, esse jogo acabou ficando para trás, porque a tendência era que eles ficassem cada vez mais rápido. Teve a própria chegada do Street Fighter Turbo com as suas esteiras de velocidade. E essa coisa de ser um jogo mais cadenciado, com movimentos friamente calculados, virou um ponto contra nesse admirável mundo novo. Com as sequências ele melhorou, mas acabou mesmo sendo absorvido pelo King of Fighters alguns anos depois. E vamos acabar aqui com o Dynavision 3 Action e o seu novo controle tipo pad de 6 botões, o TPC. É interessante as surpresas que ainda aparecem a essa altura do campeonato. Vamos seguir com o procedimento padrão de final de episódio. Clicar no joinha, compartilhar o link, deixar um comentário, Facebook, Twitter, Patreon, Instagram, e-mail, blog, MySpace, Ask.fm, Fotolog e canal do Mirk. É mesmo muito fácil entrar em contato com o programa. Vamos então agradecer mais uma vez por vir nos assistir. Fica um abraço a todos e até a próxima.